Pessoal, vou conversar agora com o Eloy Natan. Ele é presidente do Sindicato dos Bancários e vai conversar com a gente aqui. Eloy, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Israel. Boa tarde aos telespectadores do Brasil, gente. Gente, vamos falar aqui sobre uma greve geral da categoria que está prevista para amanhã, né? Dia 27 de abril, é isso? Caixa Econômica. É só do pessoal da Caixa, né? Isso. Muito bem. Então, vamos lá. Em São Luís, a concentração para o ato será na agência da Praça Deodoro amanhã às 8 horas. Exatamente. Mas vamos lá, Natan, vamos começar a explicar para o pessoal de casa aqui quais são as razões para essa movimentação grevista de amanhã. Muito bem. Já há alguns meses, a categoria bancária como um todo tem buscado a inclusão da categoria no grupo prioritário de vacinação. Inclusive, nós temos feito diversas negociações, tanto a nível federal, estadual e também dos municípios, de buscar essa inclusão. Na quinta-feira, os empregados da Caixa Econômica realizaram uma assembleia para discutir, além dessa questão, outros itens que estão sendo descumpridos pela empresa e isso está gerando uma deflagração da greve a partir de amanhã. Então, amanhã a greve não será de toda a categoria, Perfeito. Será específica da Caixa e ela trata de algumas questões relacionadas ao acordo coletivo da Caixa. Eu Como, pensei por que fosse exemplo, geral. a participação nos lucros e resultados que foi feita em desacordo com o acordo coletivo, mas a gente aproveita também para continuar cobrando dos governos a inclusão dos bancários na vacinação prioritária. Mas, é claro, a pauta principal amanhã é esse descumprimento do acordo que a Caixa realizou ao realizar o pagamento da PLR, que é a participação nos lucros. Eloy, inclusive eu fiz uma manifestação aqui no programa e é bom que a gente tenha a oportunidade de conversar, porque Exato. Fiz a crítica aqui e farei na sua presença. Discordo dessa manifestação dos bancários no que diz respeito à greve, que para mim me parece assim, uma imposição quando a razão é a questão da vacinação. Eu fico mais tranquilo porque agora, ouvindo você falar aqui, não é só isso, isso é um dos itens da pauta. Mas me parece insensível e desumano, especialmente com outras pessoas que não são uma categoria específica de trabalhadores, mas que têm a necessidade prioritária da vacina. Não necessariamente por idade, nem por trabalhar com um público-alvo. Porque se a gente for entrar nessa de discutir prioridade para bancário, tem que discutir prioridade para motorista de ônibus, para cobrador, para jornalista, repórter que trabalha na rua. Então, eu fico mais tranquilo de saber que... Mas ainda assim eu aproveito para reforçar. É uma faca no pescoço, ou vacina a gente ou a gente não trabalha. É isso ou não? Importante falar sobre isso. A gente veio falar um pouco primeiro sobre a greve da Caixa Econômica amanhã, o ato a partir das 8 horas, as agências não vão funcionar. Mas é importante que, assim, existe uma luta, não só da categoria bancária, mas diversas categorias que foram consideradas essenciais de serem incluídas no grupo prioritário. É claro que a gente não gostaria de estar fazendo essa discussão sobre prioridade, né? A gente gostaria que nesse momento a gente tivesse vacina para todos. Inclusive, se não fossem os erros dos governos, né, nós poderíamos ter, por exemplo, mais 70 milhões de doses da Pfizer já, né, desde dezembro do ano passado. Mas como a gente sabe que existe um problema geral de vacinas, agora que nós finalizamos essa fase aí, estamos finalizando, né, a vacinação dos idosos acima de 60 anos, que com certeza tem que ser priorizados, nós vamos agora para uma segunda fase da vacinação. Nós achamos que temos que utilizar critérios epidemiológicos, científicos. Não é nada discutir privilégios ou quem ganha mais. Categoria e tal. Então, hoje o que nós acreditamos que para conter a pandemia, a gente precisa de uma série de fatores. Você falou até antes aí, você lavar as mãos, usar máscaras, mas é fundamental que a gente tenha vacina, tenha distanciamento social, haja um lockdown, as pessoas que possam trabalhar de casa ou possam ter uma renda digna para se manter em casa. Porque só a vacina, claro, não vai resolver o problema da pandemia. Porque se continuar as aglomerações, se as pessoas não utilizarem máscara, vão aumentar o número de casos, as internações também aumentam, podem surgir novas variantes, que inclusive pode estar fora do rastro aí da vacina. Então, o que nós estamos defendendo nesse momento? Depois de vacinar as pessoas acima de 60 anos, agora precisamos ver os critérios de epidemiologia. Aquelas pessoas que estão trabalhando na linha de frente, estão atendendo o público, não tem como fazer o home office, elas devem ser vacinadas. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem comorbidade, qual seria a condição dela? É também um grupo de risco. Nós achamos que as pessoas que têm comorbidades
deveria ter condições de trabalhar em casa, permanecer em casa, sobre nenhum risco e não ter esse trabalho presencial. Então, as pessoas que não têm comorbidades, né, estão sendo obrigadas a trabalhar na forma presencial, essas sim nós acreditamos que precisam. Porque não é só o risco de transmitir, mas também é o risco de se contaminar, é o risco também de transmitir para milhares de pessoas. Claro, a gente sabe que o problema da vacina é mundial, né? Falta vacina, falta vacina em todo mundo, né? E não só vacina, né, Eloy? Falta também o insumo para poder fazer a vacina, né? Que, aliás, é uma coisa ligada à outra, né? Então, o que nós estamos querendo é a inclusão dos bancários nesse grupo, segundo grupo prioritário, que a gente sabe que não vai vacinar a partir de amanhã, mas que a gente precisa discutir hoje como é que vai ser esse cronograma. Tá, mas só me tranquiliza uma coisa aqui. Não tem essa história de, se não vacinar, a gente não volta a trabalhar. Tá incluído num rol de reivindicações, mas não é uma coisa, a gente vai fazer greve e vai permanecer até ser vacinado. Nós temos conversado com a categoria que tem cobrado, pressionado por algumas ações. É claro que a gente vai, como sempre, buscar o caminho inicial da negociação. Nós tivemos uma reunião importante com a FAMEM na semana passada, que é a Federação dos Municípios. Nós acreditamos também, hoje, a decisão da Anvisa em relação à Sputnik. Nós acreditamos que o caminho melhor para se resolver essa questão é o diálogo e a negociação. É claro, a greve, como qualquer categoria, ela é um direito que a categoria tem. Mas nós esperamos e nós temos visto um compromisso muito grande dos governantes, das autoridades, de fazer essa inclusão e a gente não necessariamente chegar a esse ponto da greve. Perfeito, porque eu, sinceramente, disso eu discordo, vou continuar discordando, não importa a categoria, a opinião, vou continuar discordando dessa imposição, né? Até porque, como eu disse, se for por isso, motorista de ônibus, cobrador, tem um monte de categoria que precisaria também ser vacinado logo e entrar no rol. Mas vamos tratar de uma outra coisa aqui, que é o seguinte, para poder a gente encerrar, falando mais especificamente do que diz respeito à categoria mesmo. Nós temos visto um desmonte no que diz respeito à estrutura e até até mesmo a oportunidades para a categoria no Brasil todo. Os bancos estão lucrando cada vez mais, estão fechando agências, estão fechando postos de trabalho e a gente vê agências aqui no interior que, Eloy, pelo amor de Deus, você precisa sacar dinheiro num banco como Tutóia, eu passei por isso outro dia, você na fila do banco, quando está chegando a tua vez, acabou o dinheiro, aí agora, não, só de tarde. O que é isso? 10h30, 11 horas da manhã, só de tarde agora, aí as pessoas vêm do interior para poder fazer um serviço bancário, a pessoa às vezes está sem um dinheiro para o almoço, vai sacar um dinheirinho, e fica lá esperando até de tarde, ou seja, uma precarização do serviço. E muitas vezes as pessoas elas não compreendem isso e descarregam em cima do trabalhador que está ali no banco, mas isso é uma precarização que está vindo de cima. Exatamente. Nós temos um déficit muito grande do número de agências hoje em todo o país. Não sei se você foi no banco público ou no privado lá em Tutóia. Brasil. Banco do Brasil, que recentemente anunciou uma série de fechamento de agências. Inclusive a agência do Quatrac, que tem uma população acho que em torno de 200 mil pessoas, que perdeu a agência do Banco do Brasil que estava lá. E não é por falta de lucro, rentabilidade, porque um banco privado já anunciou que vai se instalar no mesmo bairro do Quatrac. Então não é uma questão de rentabilidade, é uma questão de uma política de governo que quer acabar com o que é público para facilitar a entrada do capital privado, do capital estrangeiro. Que a gente sabe, que o capital estrangeiro não está interessado no desenvolvimento do país. É lucro. Quanto mais botar dinheiro no bolso, melhor. Esse é o negócio. No interior do estado, a gente viu que assim, os bancos se aproveitaram de um fato que foram as explosões, né? As explosões muitas explosões no decorrer do tempo nos bancos no interior do estado, e os bancos se aproveitaram, em vez de investir mais em segurança, o que eles fizeram? Tiraram o numerário, tiraram a circulação de dinheiro para assim evitar as explosões, quando deveria sim investir mais em segurança, e também os governos, né, deveriam investir mais principalmente, nem tanto em polícia militar, mas em investigação, né? Inteligência. Rapaz, a minha agência, outro dia, eu fui numa semana para tentar usar o caixa eletrônico, estava um aviso de que os caixas não estavam funcionando. Eu não me recordo agora a razão. Aí depois eu digo, não, tudo bem, deve ser só esses dias. Eu voltei na semana seguinte, continuava o mesmo aviso.
Eu voltei uns 2, 3 dias depois, continuava o mesmo aviso. Eu não sei se a agência do Banco do Brasil já está funcionando o caixa eletrônico lá no São Cristóvão. É a minha agência, não sei se está funcionando. Ou seja, é um absurdo, cara. E tudo que você faz é uma taxa. Tudo que você faz é uma taxa. Banco, até para tu entrar e respirar, tu tá pagando taxa. Banco é como se você entrasse numa padaria e o cara estivesse na porta dizendo assim, ó, para você entrar é R$2. Aí ainda tem que comprar o pão lá dentro. Banco te cobra para tudo, bicho. E estão oferecendo cada vez um serviço pior. E, inclusive, no que diz respeito à remuneração e até na estrutura de trabalho dos funcionários. E cobram resultado. E cobram resultado do trabalhador. Infelizmente, apesar de toda essa crise, né, os bancos foram um dos únicos setores que tiveram lucro nesse período de pandemia. Quem e eles conseguiram como? Reduzindo o custo. Até o custo que a gente pode pensar que é ínfimo, que é abastecer um caixa eletrônico, para ele vale para reduzir na calculadora dele e conseguir mais lucro. Por isso que ele impõe que as pessoas façam transferência, façam Pix, como se auto-atendessem, né? Sim. Sendo que ele vai ter que pagar nossa internet, comprar o nosso smartphone. Ou seja, as tarifas não diminuem, você se fica mais caro para a gente, que é usuário, e fica menos custoso para ele, logo influencia também no ganho do trabalhador. E, rapaz, olha... Os bancos sempre ganham, né? Sempre ganham. E eu te digo uma coisa aqui, ó. Ganhar, lucrar, numa situação como essa que nós estamos vivendo no mundo, é muita falta de vergonha na cara, viu? Vocês, amanhã a Caixa Econômica vai estar fechada por causa da greve. Um comentário aqui. Sim. É isso, vai estar fechada mesmo, né? Exatamente. Vai estar fechada. Até que dia? A greve é por um dia de advertência apenas. Só de advertência, beleza. Eloy, eu te agradeço a presença aqui, tá certo? Estamos à disposição. Já tivemos a oportunidade de outras vezes de conversar a respeito desse assunto. Mantenho a minha discordância pontual no que diz respeito à questão da greve em face da vacina, da forma como eu manifestei aqui, mas todo o meu apoio à categoria em relação às reivindicações, em relação às manifestações acerca de melhorias de trabalho, de melhorias de salário. Conte com a gente aqui e um grande abraço a todos da categoria, tá bom? Obrigado, Gesael. A gente defende vacinação para quem é essencial e vacina para todos, urgente, né? Vem em mim vacina, que eu tô facinho. Pessoal, vamos para o intervalo comercial. É rapidinho. A gente vai faturar e volta já com mais Brasil Urgente aqui na tela da Band.